para jogar contra a LDU. E tem a volta de Enzo Dias, o Wendel, treinado normalmente, viu? Ferreirinha também, então vão viajar com a delegação, né? O São Paulo, que também tem a expectativa aí, que não, nesse jogo não, né? Nem talvez no próximo, mas estão falando lá que pode ser que Lucas participe do jogo da volta, Marco. Pode ser, mas é difícil a situação. É difícil, né, Motinha? Tá se recuperando de lesão, a gente não sabe ainda. Ele tirou os pontos do joelho ontem, vai começar a fazer trabalho de campo. Muito provavelmente vai estar longe da sua melhor forma física, mas é um jogador que realmente ali chama a atenção do adversário. Inclusive, queria perguntar para o Veloso. O São Paulo vai atuar lá em Quito, né, contra a LDU. Você já jogou em estádios que tem altitude, Veloso? Joguei em Quito. Em Quito? Joguei. Nesse mesmo estádio? Você não lembra realmente o nome do estádio. Você é o Casablanca. Mas eu joguei lá em Quito algumas vezes já. Variações de bola, por exemplo, chute de fora da área, realmente para o goleiro dificulta? Muda. O tempo da bola, a bola fica mais rápida, né? Eu acho que Quito... 2.800, Marcão? Diferente de La Paz, o Quito diferente de La Paz exige fisicamente mais os jogadores. Quito, acho que não. Os jogadores conseguem jogar... Já jogou lá, Chicão? Quito? Não. Conversando com os companheiros de clube, eles falam que fisicamente aguenta bem o jogo. A única dificuldade realmente é a bola, que muda muito a trajetória, porque ela consegue viajar mais, menos atrito com o ar, então mais dificulta um pouco. Veloso? Mais velocidade, a bola fica mais rápida. Boa. Ô, Marcos, Mailton, Toló e Rigoni foram inscritos, né? Na Libertadores. Mailton! Eu gosto. Né? Daí, É o chuta-chuta e Chapecoense. Uma boa notícia é que o Luiz Gustavo, viu, Marco, foi liberado para treinar normalmente a partir de sábado, né? Ele está tomando um remédio, a partir de sexta já não toma mais, né? Então se consultou com os especialistas. E aí, a partir de sábado, ele pode treinar normalmente. Aí vamos ver quanto tempo ele vai levar para voltar a jogar bola, né, Marco? Se volta a treinar, de repente, logo vai estar podendo voltar a jogar, né? Ele estava tomando remédios ali para afinar o sangue, né, Motinha? Ele que teve uma tromboembolia, né? Então, esse tipo de remédio aí, realmente você não pode ter contato, porque se tiver algum tipo de sangramento, é algo que realmente preocupa. Mas torcer pro Luiz Gustavo, né? Que tem contrato com o São Paulo até o final do ano, né? Torcer para que, se ele não permanecer, prorrogar sua carreira, que ele pelo menos termine bem, aí, né? com o tétara da Liberta, né? Quem sabe? Por que não? Pensou? E olha, por que não? E uma boa notícia há pouco agora, diz que o São Paulo, né? Agora vamos esperar o São Paulo confirmar, né? Mas que Enzo Dias, o São Paulo foi lá e pagou os $2 milhões e Enzo Dias agora é jogador do São Paulo. Exato, e o Galopo também tá para cumprir a meta ali com o River Plate, com isso o São Paulo vai ter 3,5 milhões ali no seu bolso. A ideia do São Paulo inicial era nem desembolsar esse valor, porque muito provavelmente o Galopo fazer uma troca de valores ali, né? E ainda vai ter o Tapia, né, que o São Paulo tem por empréstimo, se ele cumprir essas metas aí, o São Paulo ainda possivelmente não precisaria nem pagar o Tapia por ter esse lucro aí, esse crédito em relação ao River Plate. Mas o Enzo Dias foi bem, né, Marcos? Foi, merece o Motinha. Né? Ele que foi contratado aí para compor o elenco, né? A prioridade do São Paulo sempre foi a contratação do Wendel. O Wendel, ele chega, ele demora para poder pegar um condicionamento físico, para poder se recuperar, né? E se entrosar também com o restante do elenco. E o Enzo Dias tomou conta da posição. Inclusive, para esse jogo da LDU aí, apesar do Wendel já estar à disposição, ele que sofreu também um incômodo lá no jogo contra o Botafogo, mas o Crespo já falou que... Ele titular, né? Ele e o próprio Enzo titular, Dias... Viu? Eu manteria o Motinha, sinceramente. Eu acho que no decorrer do tempo aí, tanto o Wendel e o próprio Mailton podem ser concorrentes fortes, inclusive por jogar no 3-5-2. Né? A característica desse tipo de esquema é ter alas que apoiem realmente em relação ao que o Enzo Dias tem como característica, que na minha opinião é um jogador mais defensivo. E do outro lado o Cédric Soares também. Muito provavelmente, na teoria, eles vão perder a posição para Mailton e também para o Wendel. Mas... para jogar contra a LDU nesse jogo, aí não tem muito o que inventar, vai com os dois ali. Para mim, volta o Ferrarese para a zaga, né? Ele que foi preservado ali contra o Botafogo. Eu não manteria o Sabino no time, a não ser que o Arboleda não estivesse 100% fisicamente. Jogaria com o Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, né? Os dois alas que eu já citei. Aí Tolói reserva. Tolói é banco, Sabino volta para o banco. Aí o meio de campo, eu jogaria ali com Marcos Antônio, Bobadilha e Rodriguinho. Abriria a mão de fazer o que o Crespo fez lá contra o Atlético Nacional, por exemplo, de jogar com 3 volantes no meio de campo. Né? O São Paulo deu demais a bola para o adversário, não conseguia cadenciar o jogo. E você ficar chutando a bola toda hora e trazendo os caras para o seu campo não é bom negócio. E aí na frente, Luciano e Ferreirinha, já que o Luciano também treinou normalmente e não deve ser problema para esse jogo. Boa. Acabou, Dodô. Já foi? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
Vamos lá, então. Vamos começar com a nossa pauta falando de Ferreirinha. Ferreirinha que ficou de fora do duelo contra o Botafogo, mas participou da última atividade do São Paulo em campo, no Brasil, antes da viagem a Quito, e se torna, é claro, uma opção para o técnico Hernan Crespo. O São Paulo que fez na manhã dessa terça sua última atividade, no Brasil, antes da viagem a Quito, pelo jogo de ida das quartas de final. Os laterais, o Wendel e o Enzo Dias. O Wendel com um incômodo no adutor esquerdo e o Enzo Dias com um trauma no tornozelo esquerdo. Ambos passaram por exame. A gente trouxe aqui ontem também que não tiveram lesão diagnosticada, mas eles se dividiram entre trabalhos no gramado ao lado dos companheiros e também exercícios individualizados no Refis Plus, enquanto Ferreirinha, que ficou de fora por incômodo no adutor esquerdo do jogo contra o Botafogo, participou novamente de todo o exercício com bola, e eles três não devem ser problema para o jogo. Então, só confirmando que Ferreirinha mais uma vez participou, que mais uma vez teve uma boa evolução em relação ao motivo que o tirou do jogo contra o Botafogo, e que por isso deve sim estar em campo nesse jogo diante da LDU, jogo de ida das quartas de final. Para mim, titular, JP. Para mim, titular, pelo bom momento, pela boa fase, e também porque acho que vai ser importante as escapadas em velocidade do Ferreirinha na altitude de Quito. Fala aí, JP. Talvez seja a única opção que o São Paulo tenha de velocidade, né? Talvez o único desafogo que tenha no elenco. Lógico que tem o Luca também, mas ainda um garoto, não tem jogado, então não vai ser no jogo de Libertadores na altitude fora de casa que ele vai jogar, né? Então, trazendo toda essa realidade, sem Lucas Moura, com jogadores vendidos, Ferreirinha passa a ser uma opção talvez solitária de velocidade do ataque do São Paulo. Então, por conta disso, num jogo que o São Paulo vai ser pressionado e não irá pressionar, talvez em nenhum momento do jogo o São Paulo consiga pressionar a LDU, a gente vai precisar ver como é que vai ser, mas imaginando um cenário parecido do jogo contra o Atlético Nacional, que o São Paulo foi pressionado durante toda a partida e agora com o fator altitude também, e a LDU tentando fazer o resultado na ida, porque sabe que no Brasil o São Paulo é amplo favorito, imagina o São Paulo explorando mais os contra-ataques, só que não tem como você ter contra-ataque se você não tiver jogador de velocidade. Você vai ser presa fácil para o adversário que vai te encurralar. Então, se o São Paulo conseguir jogar em transições rápidas e incomodar um pouco a LDU, pode se dar bem, pode sair com um bom resultado de Quito, e talvez o Ferreirinha seja essa válvula de escape. Talvez o Ferreirinha seja essa válvula de escape. Teve um comentário ontem no nosso boletim da manhã que eu não lembro se eu cheguei a ler para você, JP, que era uma pergunta. E se eu já fiz essa pergunta ontem, porque efetivamente eu não me lembro, se eu já fiz essa pergunta, me desculpe, mas aí quero saber se mudou então a sua resposta de um dia para o outro. Mas eu acho que eu não fiz. Um cara perguntou aqui, eu não vou lembrar quem foi, perguntou 3 gols para o Luciano completar 100, 3 gols do Luciano para ele completar 100 pelo São Paulo, ou 3 do Ferreirinha, no jogo de amanhã, ou 3 do Ferreirinha para ele fazer o Neto apresentar o programa de tanga. Qual que é a sua preferência? Meu irmão, pode ser 3 gols contra, cara. Se o São Paulo meter 3 gols amanhã e ganhar o jogo, pode ser qualquer um. Pode ser o Dineno, pode ser o Rigoni, pode ser o Rafael, pode ser o Tolói. Mas entrando na brincadeira aí, se for o Luciano ou Ferreirinha, eu acho que eu prefiro 3 gols do Ferreirinha, viu? 3 gols do Ferreirinha. Pro Neto já apresentar o programa com uma boa vitória do São Paulo. Cara, assim, vai ser impagável, né? Vai ser impagável ver o... Tudo bem que, assim, o Luciano, cara, a gente sabe que ele vai chegar a 100 gols porque ele costuma marcar mais gols do que o Ferreirinha, né? Então deve chegar rapidamente aí aos 100 gols. Mas o Ferreirinha, ele não é um cara tão artilheiro assim, né? Então se ele conseguir os 3 gols aí que restam, já vai ser bem legal. Então vai ser bem legal mesmo. Enfim, eu torço pelos... Bom, é isso, né? Não tem muito como fugir da sua primeira resposta. 3 gols qualquer um. 3 gols contra. 3 gols sem querer. 3 gols de pênalti. Enfim, mas seria legal o Ferreirinha fazer 3 gols e o Neto apresentar o programa no dia seguinte de tanguinho. Grande craque Neto. Então é isso, Ferreirinha muito provavelmente quase 99% certeza à disposição do técnico Hernan Crespo. A questão é se o treinador vai querer utilizá-lo como titular, e aí a gente só vai descobrir. Aqui sobre o São Paulo Futebol Clube. Bora lá. Ferreirinha, Wendel e Enzo Dias, né? Eles preocuparam geral nos últimos dias, né? Preocuparam todo mundo. O Ferreirinha, porque no sábado o São Paulo divulga que o Ferreirinha
ia ficar de fora do confronto contra o Botafogo por conta de uma dor no adutor. E o Enzo Dias preocupou no primeiro tempo, né? Ele foi substituído ali, depois de ele cobrar aquela linda falta que a bola foi na trave, ele foi recompor, e aí ele acabou tendo um choque ali com o Chris Ramos, se eu não me engano, que é o camisa 9 do Botafogo, e aí ele acabou sendo substituído. Aí o Wendel entra, ali por volta de uns 15 minutos, o Wendel já sente ali o adutor, e dá para ver que ele vai meio que num sacrifício ali. O Wendel, que inclusive entrou muito bem na partida. Muito bem mesmo, gostei muito do Wendel, foi inclusive uma ótima válvula de escape ali nos contragolpes. E aí veio toda essa dificuldade, toda essa apreensão. Mas o Enzo e o Wendel, eles trabalharam parcialmente hoje, porque eles estão ainda cuidando dessas dores, tá? Mas a expectativa é dos dois viajarem para a partida contra a LDU. O Ferreirinha treinou normalmente hoje, ele também viaja, a expectativa é dos três viajarem. O Ferreirinha briga por um espaço entre os titulares e caso os dois laterais viajem, a expectativa é do Enzo começar e o Wendel ficar no banco. Até o Crespo cravou, o Crespo deu uma de jornalista e falou, não, o Enzo Dias vai para o jogo de quinta-feira. Então, resta ver se realmente ele vai começar jogando. O Papo Brabo Tricolor fala que o Alê, que sou eu no caso, não gosta do Enzo. Não é que eu não gosto do Enzo. Eu gosto do Enzo. Eu adoro o Enzo. O meu problema é que eu tô vendo no Enzo aquele jogador que, emprestado, você vai adorar. Você vai amar o Enzo Dias, como você tem amado agora. Só que é aquele tipo de jogador que quando você compra, aí no ano que vem, aí vai passar raiva. Você vai passar nervoso. Até trouxe a comparação do Michel Araújo. O Michel Araújo de 2023 era um 12º jogador, um jogador bem útil, um jogador que eu gostava bastante. Mas foi o São Paulo comprar, pronto. Aí, meu Deus do céu, tropeçava na bola, umas partidas tenebrosas. Eu lembro até hoje, nossa, pra mim, Rames Rodrigues e Michel Araújo contra o Grêmio naquele 3-0 foi quase que Bebeto e Romário, cara. Os dois, minha Nossa Senhora, o que os dois jogaram naquela partida contra o Grêmio foi surreal. E depois aí o Michel Araújo foi comprado e não jogou absolutamente nada. E eu temo que o Enzo vai fazer a mesma coisa. Porque o Enzo, pra mim, ele é esforçado. Ele é raçudo. Mas tecnicamente, eu prefiro o Wendel. O problema é que o Wendel não consegue se consolidar entre os titulares. Mas, enfim, por exemplo, se o Wendel fosse seguro fisicamente, eu toparia você ir pro ano que vem só com o Wendel e você maturar o Nicolas, por exemplo. Mas, enfim, vamos torcer que eu esteja errado e o Enzo Dias se torne um novo ídolo da lateral esquerda do São Paulo, se tudo der certo. Mas, enfim, Lúcio Teixeira, Ferreirinha vai viajar e a tendência é dos dois laterais viajarem. Você iria com o Ferreirinha de titular? Você acha que ele é importante? Deixa para o segundo tempo? E os dois laterais? Pensando na altitude, você iria com o Enzo e na segunda etapa, precisando do contragolpe, iria com o Wendel ou você já começaria com o Wendel? Não, então, quando você falou em preocupação desses três aí, para falar a verdade, desses três, o único que me preocupava era o Enzo Dias. Mas como o Crespão da Massa falou que ele ia jogar, ele me lembrou o Muricy naquele jogo que teve contra o Bayern de Munique, se eu não me engano, aquele jogo com os veteranos, que o Bordon tomou uma cabeçada no nariz e o Muricy começou a gritar, pô, Bordon, uma porradinha, já tá aí chorando aí, o cara com o nariz torto aqui, tudo sangrando, pô, uma porradinha, eu senti o Crespo a mesma coisa, pô, Enzo Dias, um pisãozinho, vai jogar, vai botar botinha, vai colocar aí vai tomar uma infiltração, você vai jogar. Sentiu o Crespo falando isso. Acho que para o jogo, agora falando sério, acho que só o Enzo Dias vai jogar. Ele vai dar... O Crespo vai optar em uma situação que tenha uma sustentação defensiva melhor do que o ataque. Eu acredito que, se precisar, talvez ele faça isso que você falou. Infelizmente, o Wendel se machuca demais, né? Até o Fábio falou ontem na live, né? Cara de vidro, o cara entrou, já parece que entra cansado no jogo. Realmente, o Wendel, ele joga melhor, ele é melhor tecnicamente, como você falou, só que ele não vai, né? Não machuca. Parece que ele tá cansado, corre com o freio de mão puxado. O Enzo, ele é limitado, mas ele vai na bola, ele dá carrinho,
Já tem aquele carrinho histórico que ele deu lá contra o Inestrosa, esqueci o nome do jogador lá do Atlético Nacional, que ele vai entrar ali, Inestrosa, que ele vai entrar já para aquelas imagens, aqueles memes, tipo o Lugano entrando no cara do Boca, do River Plate. Então, o Álvaro, o lateral esquerdo, tirando a bola de cabeça, não sei se você lembra disso, que ele caiu, ele foi caindo, o cara foi chutar, ele botou a cabeça assim na bola. Álvaro, esqueci o sobrenome do Álvaro. Álvaro Pereira. Não sei se você lembra desse lance, ele dividiu com o cara e caiu. Aí ele ficou com a cabeça, e o cara ia chutar a bola, ele meteu a cabeça na frente da bola. Eu tava no estádio esse jogo. Nossa, isso aí era muito doido. E o Enzo, ele tem esse lado também guerreiro. Eu acho que amanhã ele vai optar por isso. Eu acho que também é um cara que tem mais essa coisa de pegada de Libertadores. É um jogo difícil quinta-feira, galera. Vamos todo mundo preparar aí o marca-passo, o chazinho de erva cidreira, porque vai ser jogo para cardíaco. Não acho que vai ser um jogo fácil, não. A gente tem que voltar vivo lá do Equador para decidir no Morumbi. Tô com você mesmo. Não vai ser um jogo fácil e a gente tem que voltar vivo para voltar no estádio do Morumbi, meu irmão, e resolver essa. Tô montando aqui um campinho do que eu imagino que possa ser o São Paulo para esse jogo de amanhã não, depois de amanhã, né? Hoje é terça, daqui 2 dias. Para a gente trocar uma ideia aqui e ouvir também a opinião da galera aí que nos acompanha, né? Porque eu imagino que o pessoal do chat está, obviamente, muito curioso para a escalação, que só vai sair lá 1 hora antes do jogo, né? Mas também tem muitas projeções, cada um aí, eu imagino que pense em alguma coisa em relação ao time e ao que o Crespo pode eventualmente fazer, né? Então eu vou compartilhar aqui, eu estava montando o meu campinho aqui enquanto você falava. Eu vou compartilhá-lo aqui, acho que é essa tela, vamos ver. Essa tela. Do campinho aqui com a formatação, uma possível formatação tática do São Paulo para o jogo dessa quinta-feira. Então, os 3 zagueiros, Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Se tiver algum número errado aí, relevem, eu fiz de cabeça aqui. Então, acredito eu que vai ser esse o trio de zaga. Não imagino que Tolói seja titular. Até vou um pouco na contramão, eu vi muita gente achando muito bom o jogo do Tolói no domingo, eu sinceramente não achei. Achei o primeiro tempo dele bem complicado, né? Muita dificuldade ali para duelar contra o Jefinho, que é um jogador mais rápido. Eu acho que é um ponto positivo, claro, ele ter conseguido jogar os 90 minutos, mas é um jogador que está muito longe da condição ideal, que é bastante natural pelo período em que ele ficou paralisado. O fato do Arboleda não ter entrado só um pouquinho, né, para mim sinaliza que a zaga vai ser mantida com esse trio, que não é o trio titular com todos à disposição, mas o Sabino também, né, na contramão dessas duas questões aí do Tolói e do Arboleda, que não jogam pelo lado esquerdo, também fez um jogo muito bom, né? O Sabino, para muitos, foi o melhor em campo no domingo, então acho que o Crespo vai manter aí o seu trio de zaga. Nas laterais, alas, o Cédric, o Enzo tem aquela questão aí que a gente precisa ver como vai evoluir, né? Da torção que ele teve, o Crespo até brincou, ele vai para o jogo de qualquer forma, enfim. Vamos ver se vai evoluir, como vai evoluir essa questão do Enzo, se ele vai poder jogar ou não. Se ele tiver condições, será o titular, se não, tem que ver também a questão do Wendel, que também saiu machucado, e aí o Patrick vai ser uma última opção, mas apostando aqui que o Enzo estará pronto para o jogo. Eu faria para esse jogo, Gabi, um meio mais recheado, com o Pablo Maia entrando ao lado de Marcos Antônio e Bobadilla, para ser um jogador de boa capacidade física aqui, para preencher essa entrada da área, né? Um jogador com bom vigor, com desarme, boa presença para duelo pela bola, duelo contra outro adversário. Acho que está evoluindo bastante aí nas últimas semanas, depois de um período grande de pouca atividade e pouca confiança também. Aí você tem o Bobadilla, que é um cara que tem um vigor também físico muito grande, isso vai ser importante num jogo como esse. E o Marcos, que é o cara da pausa, do passe, de trocar o ritmo do jogo. O jogo tá ali num ritmo muito alto, ele é o cara que vai cadenciar, vai pausar, vai distribuir passes. Então eu imagino esse trio como titular, até apostaria nos 3 juntos. E aí na frente eu acho que é onde a gente tem mais dúvidas, né? Para traçar uma perspectiva aí do que pode fazer o Crespo para esse jogo. Porque ele pode tanto optar por uma dupla de ataque com o Luciano e o Dineno, o Luciano e o Ferreirinha, que é um escape de velocidade, como pode usar Ferreirinha e Dineno. O Luciano acho que vai acabar indo para o jogo de qualquer forma, né?
apesar de um período muito grande de inatividade, né? O Luciano não joga há muito tempo. A última vez que ele jogou foi há 20 dias quase, né? Então, um jogador que vem de um período muito grande aí sem entrar em campo, mas creio eu que vai para o jogo, é uma peça importante, o cara tem boa finalização, então é uma possibilidade. E, cara, eu acho que o Rodriguinho pode ser uma possibilidade também, né? Sempre salientando que tem pessoas que não compreendem, né? Eu até fiz essa brincadeira hoje à tarde com um amigo meu que ele estava assistindo o jogo do Real Madrid, e aí o comentarista do jogo falou o seguinte: teve um pênalti lá pro Real Madrid, e esse amigo meu é muito torcedor do Real Madrid, né? E aí o comentarista fez o seguinte comentário sobre o pênalti: é um lance discutível, mas o braço está muito estendido, ele corre o risco, é um pênalti que pode ser marcado. E aí o que o cara ouve? Esse pênalti é um absurdo, não pode ser marcado, estão roubando não sei quem a favor do Real Madrid. Então o cara fala uma coisa, e o sujeito que é muito fanático, e às vezes burro, porque essas duas coisas às vezes são sinônimos, ele entende outra. Então, como eu disse aqui no começo, essa é uma possibilidade, e a gente vai aqui discutir possibilidades, vai falar sobre outros jogadores que podem entrar, outros que podem sair. Oi. Eu vou te interromper brevemente aqui para falar um pouco dessa escalação e só para colocar também para a galera poder escalar no arquitricolor.com/escale. Você pode fazer a sua escalação também para essa partida, né? Então deixar isso para a galera do chat. E aí, Raí, você falando dessa possibilidade, né? Você falando dessa variação aí do ataque, vou deixar aqui o que seria a minha escalação para esse jogo, mas obviamente deixando você, concluir o seu comentário em relação ao time, mas só fazer o convite para a galera para você deixar justamente aí, então, a sua escalação no arquitricolor.com/escale. Enfim, era mais ou menos isso, né? Imagino que pode ser um meio aí com o Rodriguinho, talvez ganhando a possibilidade de jogar ao lado do Luciano. Enfim, existem inúmeras possibilidades, né? Pode ser Pablo Maia, pode ser Bobadilha. Eu acho que tem muitas possibilidades aí de armação para o meio campo e ataque. Exatamente. Eu faria esse time que está na tela, Raí Monteiro. E aí quero que o chat participe também, mas queria um pouco da sua opinião. Então, assim, eu iria com essa equipe. Rafael no gol, a zaga, Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Eu acho que dá para ter o Arboleda, quem sabe, para um jogo de volta melhor condicionado. Ele tá voltando agora também, não entrou mal no jogo ali do meio de semana, né? Do fim de semana, melhor dizendo. Esse é o jogo do meio de semana. Mas eu acho que tá com uma zaga muito bem postada. Espero ver o Ferrarese numa boa versão também, que ele não faça o jogo que ele fez na ida, por exemplo, em Medellín, né? Me preocupa também esse aspecto emocional do Ferrarese, e isso não é assim demérito. Ele é um bom jogador, ele é muito importante para o São Paulo. Mas assim, quando você olha para a zaga do São Paulo, quando você olha para essa rotação, para esses nomes, né, que podem jogar, e o Ferrarese, pelo que ele vem apresentando em jogos onde você não pode falhar, e aí eu vou puxar aqui o jogo do Náutico, né, que ele assim, teve uma expulsão besta. Eu vou puxar o jogo do Atlético Nacional, que ele foi muito mal. Cara, fez 2 pênaltis. Não é normal fazer 2 pênaltis em um jogo de mata-mata. Então, espera ele mais atento, mas ele tecnicamente é um baita jogador. Na esquerda, tomara que seja o Enzo Dias, né? E aí na direita, o Cédric Soares. Meio campo, Pablo Maia, Marcos Antônio. E aí seria Rodriguinho centralizado. Portanto, esse seria o meu São Paulo, pelo menos, né? Eu, assim, pensaria dessa forma. E aí, Raí, tem uma dúvida em relação a esse ataque, né? Tem uma dúvida, porque é o seguinte, cara. Juan de Neno é um jogador que entrou e fez gol. É o único pivô centroavante dessa equipe. Tem o Ferreirinha que está de volta para a partida. O Luciano também como uma opção ao lado dele. Você acha loucura colocar o Juan de Neno em um jogo tão pegado fisicamente? Porque eu acho que a gente vai ter que ter esse cara para fazer esse pivô, né? Em jogos assim, quando você cede a bola para o time adversário muitas vezes, cara, você tem que ter um escape, né? Então, eu fico imaginando a cena, né? Em cima do São Paulo, o time da LDU, aí chuta uma bola para fora, o São Paulo tem que ter calma. E aí passa por esse pivô também, essa calma na quebrada do Rafael. Acho que seria importante. Você acha loucura, não? Cara, eu não escalaria. Eu não escalaria o de Neno, mas sim, acho que ela é uma opção dentro dessa lógica de um cara para explorar uma bola longa, para explorar uma bola levantada na área. Eu não escalaria. Acho um jogador limitado tecnicamente. Fez um gol no fim de semana, foi muito importante para uma vitória. Mas minha opinião, né? Eu não escalaria. Eu não assim, acho um jogador tecnicamente, como eu disse, muito
muito limitado tecnicamente. Eu acho que tem outras opções aí que poderiam ser mais interessantes, né? Luciane Ferreira, talvez, como opção de velocidade, até o próprio Rodriguinho mais adiantado para preencher um pouco mais o meio, enfim, eu acho que tem outras opções, mas é só um ponto de vista. Eu compreendo quem, por esses mesmos motivos, possa gostar eventualmente de ver o Dineno como titular, porque ele de fato é um jogador que reúne essas outras características, né? Alto, forte, pode disputar bola aérea, pode reter bola na área, enfim, reter uma bola por cima, reter uma bola para fazer o time sair um pouco de trás. Então eu entendo. Eu não escalaria, mas entendo se for essa a opção do Crespo, se for essa a opção de outros que estão acompanhando, enfim. Uma coisa é o que a gente analisa, outra coisa é o que a gente prefere, né? Preferência, minha preferência não, mas dá para ter uma análise de alguma forma que faça sentido ter o Dineno no time, né? Eu imagino que ele é uma opção, não sei se vai ser titular, acho pouco provável mesmo com um gol marcado. Eu faria o time de uma outra forma. Acho que nesse jogo é importante ter um meio mais recheado, uma possibilidade de reter mais a bola, e isso não é colocar o Rodriguinho como atacante, tá? É um meio com mais jogadores mesmo, com o Pablo, com o Marcos, com o Bobadilha, com o Rodriguinho. São Paulo vai ter pouca posse, né? Vai ter, assim, pouquíssimo volume no campo de ataque ao longo do jogo. Então, eu não imagino que vai ser um jogo para ter 2 atacantes e que isso vai fazer com que o time seja mais perigoso, mais criativo. Eu imagino, como disse, que pode ser um jogo legal para ter um meio-campo mais recheado, mas também não sou o treinador, né? Dou aqui apenas a minha opinião, que pelo que vejo aqui muitos discordam, né? E tá tudo certo, faz parte. Eu só penso diferente, acho que é um jogo para rechear um pouco mais o meio-campo. Só espero não ter razão depois, como em alguns outros casos. E só o corte desse histórico recente, né? Um jogo na altitude você tem que ter, de fato, um meio de, assim, muita contenção. E o chat lembrou, né? E isso eu assim, particularmente nem lembrava desse jogo do Gabriel Neves, né? Mas que em 2023, e aí o chat escrevendo me puxou essa memória também, o meio do São Paulo morreu muito rápido na partida. E esse é um risco que você corre quando você joga com um cara apenas de marcação, como seria a minha escalação, né? O Marcos Antônio é um cara de marcação também, mas ele joga olhando para frente. Então o Maia ali é o cara mais de contenção nessa escalação que está na tela, e aí corre o risco. Tem que ser um jogo impecável dele para funcionar o time do São Paulo. Então não tem muito como prever time ideal, né? Numa circunstância dessa, é algo que tem que ser pensado, trabalhado. E só para passar para a galera também, para quem perguntou também hoje mais cedo, não, o São Paulo